SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo São Paulo-Rio, com você participando e interagindo comigo ao vivo, você que está nas plataformas, nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso site, spriomais.com.br. Comigo aqui nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Segunda-feira com uma cara de feriado, até porque a gente já sente aí as ruas mais tranquilas, né? Tá chegando a hora. Já estamos a poucas horas para o Brasil entrar em campo contra o México, já no mata-mata da Copa do Mundo, né? Hoje, segunda-feira, dia 2 de julho de 2018, o jogo da seleção brasileira. E também tem alterações nos horários de serviços públicos, viu? Por isso fique atento. Atenção, porque a partir de hoje altera o funcionamento de prefeituras, transporte e o comércio aqui da região. Ainda falando de esporte, uma boa notícia aqui para os torcedores joseenses. O time de basquete do São José tem inscrição pré-aprovada e está mais perto de voltar aí ao NBB, que é o Novo Basquete Brasil. E um estudo aponta que a falta de segurança no Brasil custa o equivalente a 5,5% do nosso PIB por ano. A Justiça Federal manteve a prisão do ex-presidente da Dersa, suspeito de desviar dinheiro da obra lá do trecho do Rodoanel, trecho norte do Rodoanel. E o Ministério da Saúde alerta que mais de 300 cidades enfrentam o risco de poliomielite. Há 28 anos, o Brasil não registra casos da doença. Hoje o assunto principal é a Copa do Mundo. O final de semana teve recheado aí de notícias, né, com direito a campeões do mundo dando adeus à competição. Esses e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Jornal Abre Aspas desta segunda-feira e começamos a edição de hoje com a coluna do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. As eleições se aproximam e é bom começar a pensar nos candidatos, não é mesmo? Não está nada fácil, mas não há escapatória para tentar dar as mãos ao país hoje agarrado aquele frágil galinho antes do abismo. Enquanto não temos reforma política de verdade, longe dos arremedos de reforma que sempre criam mais problemas do que soluções, enquanto não temos o voto distrital, que estabeleceria uma nova relação de mais proximidade entre eleitores e seus candidatos, é preciso prestar atenção numa importante campanha encabeçada pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, campanha pelo voto regional. A ideia da ACI é fomentar o voto regional com o objetivo de aumentar a representatividade da bancada política da região metropolitana do Vale do Paraíba, tanto no Legislativo Estadual quanto no Legislativo Nacional. Numa visita feita há alguns meses à SP Rio, quando a campanha foi lançada, o presidente da ACI, Humberto Dutra, fez questão de deixar claro que a proposta tem uma natureza apartidária. Além disso, pretende envolver mais municípios da região. É preciso a adesão de mais gente para fazer barulho, de prefeitos a entidades de classe e da sociedade civil. Com mais representantes, a RM Vale terá mais peso político e, naturalmente, mais acesso a recursos dos orçamentos da União e do Estado. A região metropolitana do Vale do Paraíba tem hoje cerca de 1,7 milhão de eleitores, mas conta com apenas 3 deputados estaduais e 2 federais. Está na hora de votar em candidatos regionais que possam canalizar as questões que nos afetam diretamente e, é preciso dizer, passarão a estar na alça de mira das nossas cobranças. Mas fica para depois do México, naturalmente.
Olha, a primeira partida do Brasil na fase do mata-mata da Copa do Mundo na Rússia, logo mais às 11 da manhã, vai alterar o horário de atendimento de repartições públicas, como bancos, também comércio e transporte público na região. O expediente nas repartições públicas das principais cidades começa apenas às 2h da tarde. As UBSs, as unidades básicas de saúde e unidade de especialidade, abrem também a partir das 2 da tarde e fecharão no horário de rotina de cada unidade. O Hospital das Clínicas Sul, aqui de São José, e o Hospital Municipal de São José, além de todas as outras unidades que mantêm atendimento 24 horas, funcionam normalmente. Para os comerciantes de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, a abertura das lojas será considerada facultativa. Os bancos também terão alteração nos horários. O expediente nas agências será das 2 da tarde até às 5 horas e as agências do Poupa Tempo abrem às 3 da tarde e funcionam até às 7 horas da noite. Para os usuários do transporte público também haverá mudanças. Atenção para você que costuma pegar a linha, costuma pegar o ônibus, né? São José terá linhas de ônibus especiais antes e depois do Jogo do Brasil. Essas linhas vão partir dos bairros às 9h30 da manhã para levar os passageiros ao centro da cidade. Após a partida, o retorno está marcado para as 2h30 da tarde. Em Taubaté, as vans do TCTAL operam com os horários normais, já os ônibus da ABC Transporte vão operar com horários de sábado até o término da partida. A Jacareí Transporte Urbano vai manter a operação no horário de sábado até o final da partida. Após o término da transmissão, da partida, as linhas voltam a atender normalmente. Daqui a pouco, ainda nessa edição, todos os detalhes da partida entre Brasil e México e os comentários com o Ail Marques. Olha, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de um inquérito que foi aberto para investigar o envolvimento do senador Aécio Neves em supostas irregularidades cometidas em Furnas, que é uma subsidiária da Eletrobras lá em Minas Gerais, que gera energia elétrica. A Procuradoria-Geral da República havia pedido o envio do caso para a primeira instância, mas o ministro Gilmar Mendes decidiu pelo arquivamento do mesmo. Após a decisão de Gilmar, o advogado de Aécio, Alberto Zacarias Toron, divulgou uma nota informando que a decisão do STF confirma a conclusão que já havia sido alcançada pela Polícia Federal há mais de 10 meses de que nenhuma ilegalidade envolvendo o senador Aécio Neves foi encontrada. Aécio foi considerado suspeito de ter recebido propinas por intermédio do ex-diretor de Furnas, Dimas Toledo, a partir de dinheiro desviado em contratos com empresas terceirizadas. Em sua delação premiada, o senador cassado Delcídio do Amaral contou ao Ministério Público que Aécio foi beneficiário de um grande esquema de corrupção na estatal Furnas. Esse esquema, segundo Delcídio, era operacionado por Dimas Toledo, ex-diretor de engenharia da empresa, que teria um vínculo muito forte, segundo essa delação, com o Aécio Neves. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes informou que a Polícia Federal pediu o arquivamento do caso em vista da falta de provas da existência de delitos. Segundo ele, a Procuradoria ficou por 2 meses com o caso para análise e devolveu sem manifestação conclusiva. Além do caso arquivado, Aécio Neves responde a mais 7 procedimentos no STF, Zé. Pois é, eu acho que essa cultura de figuras intocáveis precisa acabar. Olha, a Justiça Federal determinou a prisão preventiva de ex-diretores da Dersa. A Justiça entendeu que Laurence Casagrande Lourenço, ex-diretor-presidente da Dersa, e Pedro da Silva, ex-diretor da Estatal Paulista, que atua na construção de rodovias, poderiam destruir provas e coagir testemunhas no processo. Eles foram presos temporariamente na semana passada durante uma operação da Polícia Federal, que investiga desvio de dinheiro público na construção do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. A prisão preventiva foi determinada porque, para a Justiça, Laurence Casagrande e Pedro da Silva poderiam destruir provas e coagir testemunhas necessárias para o processo penal. Eles estavam entre os 14 presos no dia 21, na Operação Pedra no Caminho da Polícia Federal. Segundo o Ministério Público, a obra era superfaturada por meio de aditivos ao contrato de construção. As empreiteiras incluíam valores maiores, dizendo que os serviços de remoção de rochas estavam sendo mais caros do que o previsto
previsto no projeto. Mas um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União apontou que não havia necessidade de aditivos e que houve superfaturamento de mais de 30. Muito bem, nós vamos rapidamente para o intervalo, mas você continue na sintonia. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. A Companhia Atlética quer te ajudar a cumprir as metas para esse ano de 2018. São mais de 30 modalidades de aulas por dia. Venha nos conhecer. Escolha uma atividade física que combine com sua rotina. Mantenha o corpo e mente em forma para o dia a dia. Agende uma visita. Faça uma aula experimental. Ligue 12 3904 6000. Companhia Atlética. Gente cuidando de gente. O CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, é uma parceria entre a Câmara e a Prefeitura de São José dos Campos. Lá você pode solicitar gratuitamente diversos serviços como atestado de antecedentes, elaboração de currículo, carteira de trabalho, orientação jurídica e requisição de certidões. O CAC está localizado na Câmara Municipal e atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Câmara Municipal de São José dos Campos. A vida da cidade passa por aqui. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas na edição desta segunda-feira que está aí com os preparativos para o jogo da seleção brasileira enfrentando o México, né? E as ruas aí, as avenidas, as cidades praticamente vazias. Pois bem, você pode interagir conosco, viu? Você pode interagir pelo nosso Facebook através da live aí, deixando o seu comentário no facebook.com/SPRio+, ou também pelo nosso spriomais.com.br. Interaja conosco, participe nas manhãs aqui do Abre Aspas. Olha, os mexicanos foram às urnas ontem para escolher centenas de novos representantes e um novo presidente em uma das eleições mais sangrentas de todos os tempos. O cortejo com o corpo de um candidato segue para o cemitério. Cenas como essa marcaram a campanha eleitoral no México, a maior e mais violenta da história recente. 130 políticos morreram. Muitos eram candidatos aos 18 mil cargos que serão disputados no domingo. Os mexicanos vão às urnas para escolher novos governadores, deputados, senadores, prefeitos e vereadores, além do presidente da segunda maior economia latino-americana. O eleito, seja ele quem for, terá o desafio de combater as gangues e os cartéis do narcotráfico, considerados os responsáveis pela onda de violência no país. Dos 4 candidatos à vaga, o favorito nas pesquisas de opinião é Andrés Manuel López Obrador. Segundo Obrador, a origem de todos os males mexicanos é a corrupção, que gera impunidade e o aumento da criminalidade. Terminemos com essa corrupção, com esse câncer. López Obrador promete recuperar o dinheiro roubado pela elite corrupta para financiar planos sociais, sem aumentar impostos. Esquerdista para alguns, populista para outros, ele tem o apoio dos evangélicos e é visto com desconfiança pelo empresariado, mas tem a vantagem de não pertencer a nenhum dos 2 partidos que há 100 anos governam o México. Ricardo Anaya, o segundo colocado nas pesquisas de opinião, também promete investigar o atual governo do presidente Enrique Peña Nieto. Investigará ao presidente Enrique Peña Nieto. Ele se aliou à esquerda, mas pertence ao tradicional Partido Ação Nacional que governou o México durante 12 anos. O candidato governista José Antonio Meade é o que menos chances tem de ser eleito. Seu Partido Revolucionário Institucional está há 70 anos no poder. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está ansioso para encontrar o novo presidente do México. Vamos ver, né?
Vamos ver o que sai desse encontro, né? Olha, por aqui no Brasil, uma nova pesquisa Ibope, encomendada pela TV Band e divulgada na última sexta-feira, mostra as intenções de voto do eleitor de São Paulo para o cargo de governador do estado. Vamos aos números. No levantamento, o ex-prefeito João Dória, do PSDB, aparece à frente, com 19% das intenções de voto, seguido pelo pré-candidato Paulo Scaff, do MDB, com 17% das menções. Márcio França, do PSB, e Luiz Marinho, do PT, têm, respectivamente, 5% e 3% das intenções. Os eleitores paulistas que pretendem votar branco ou nulo somam 38% dos entrevistados. Em projeções para um segundo turno eleitoral, Dória lidera em quase todos os cenários em que ele aparece. Contra o atual governador Márcio França, o tucano tem 34% das intenções de voto, enquanto que o pré-candidato PSB possui 25% das menções. Na projeção com o pré-candidato Luiz Marinho, do PT, Dória soma 36% dos votos contra 23% do petista. Já no cenário com Dória e Paulo Scaff, o tucano não seria eleito. Ele tem 29% das intenções de voto do eleitorado contra 33% do candidato MDBista. A pesquisa também apontou o nível de rejeição do paulistano e João Dória lidera esse ranking. Viu? O tucano foi citado por 39% dos entrevistados como o candidato no qual não votariam. Paulo Scaff está em segundo lugar com 30% de rejeição. Já Marinho foi rejeitado por 20% dos eleitores e o atual governador Márcio França por 18% do eleitorado. A pesquisa também levantou nomes para o Senado. Nós vamos agora acompanhar esses números. Eduardo Suplicy, do PT, aparece com 29% das intenções de voto. O apresentador José Luiz da Atena, do DEM, surge na sequência com 23%, seguido por Marta Suplicy, do MDB, com 22%, Mário Covas Neto, do Podemos, com 14%, e Major Olímpio, do PSL, com 10%. O Ibope entrevistou 1.008 eleitores entre os dias 23 e 26 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pois é, com esses números, né, alguns desses números da pesquisa para governador são bons para o Scaff, né? Então, talvez por isso ele não tenha atendido ao apelo de Dória de desistir da campanha e pegar uma vaga para o Senado. Por enquanto, a gente vai agora falar de um aplicativo que está sendo desenvolvido lá em Minas Gerais e promete ser um aliado na hora de acompanhar a atuação dos políticos. O aplicativo foi desenvolvido por este professor de tecnologia da informação. Batizado de Senhor Cidadão, ele torna acessível milhões de dados coletados no TSE, Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União. A tecnologia permite que o eleitor escolha qual casa legislativa ou político vai monitorar. Pode ser um senador, um deputado federal. Na próxima semana estarão disponíveis informações sobre os deputados estaduais de Minas Gerais. Além de acompanhar como os parlamentares votaram, o eleitor pode, a partir do aplicativo, entender mais informações sobre o político, como, por exemplo, a assiduidade dele nas votações, as despesas durante a campanha, se ele ficou mais rico entre uma campanha e outra, e também saber se ele foi citado em alguma investigação. O aplicativo, ele apresenta quais foram as votações e eu posso interagir com essas votações. Por exemplo, se eu gostei ou não gostei de uma votação X, de um projeto de lei, né? À medida que eu vou usando, gostando ou não gostando de uma votação, eu vou informando para o aplicativo como é que eu votaria, né? Se eu votaria assim ou assado. E no final, o aplicativo ele dá a oportunidade de... ele te apresenta, né, se você quiser, qual que é aquele político que mais te representou, qual que é aquele que votou mais como você vota. O aplicativo já foi baixado por mais de 4.000 usuários. Este sociólogo lembra que a informação é fundamental para melhores escolhas. O eleitor, né, nós tivemos aí 20 e poucos anos que a gente não teve a oportunidade de escolher nossos dirigentes, é o eleitor que tem a responsabilidade, tem o dever, tem o direito e o dever de escolher bons políticos. E para isso ele tem que buscar as informações.
Por enquanto esse aplicativo está disponível para downloads, né, para baixar apenas para o sistema Android. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, né? A favor da cidadania. Olha, o recesso parlamentar começará no próximo dia 18 e há 2 semanas aí do Congresso suspender as atividades, deputados e senadores tentarão nos próximos dias. Tentarão é um verbo bem interessante, até porque tem Copa do Mundo, né? Festas juninas, exatamente. A bancada, pelo menos do Nordeste, já está se mobilizando para praticamente se ausentar lá em Brasília. Mas, por enquanto, eles tentam, nos próximos dias, costurar acordos para votar projetos polêmicos. A expectativa do Congresso é que o ritmo de votações realmente caia, né? Depois aí do recesso, isso porque no segundo semestre, os políticos se dedicarão mais às eleições. Por isso, eles querem antecipar esses votos polêmicos. Nessa semana, deputados tentam concluir a análise do projeto que autoriza a Petrobras a transferir para outras empresas a exploração de áreas do pré-sal na Bacia de Santos, né? O texto base do projeto foi aprovado há 2 semanas, mas por falta de quórum, ou seja, por falta de número suficiente de parlamentares, a análise dos destaques, que são as propostas de alterações, ainda não foi concluída. Na pauta do Senado está prevista a conclusão da análise sobre o projeto que permite a divulgação da lista de beneficiários de isenções fiscais. A tentativa aí dos parlamentares em tentar costurar esses acordos para votar projetos polêmicos antes do início oficial do recesso, que acontece no próximo dia 18. O Supremo Tribunal negou mais um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula. Quem está em Brasília e traz mais informações é o repórter Paulo Leite. Ok? Já que a gente entra com o Paulo Leite, vamos para o intervalo então? Na sequência, então, a gente coloca a matéria direto de Brasília com as votações no último dia do recesso, né? Eles já entraram, o Supremo já entrou em recesso. Daqui a pouco, então, depois do intervalo, essa matéria com o Paulo Leite. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Você sabia que é muito fácil economizar fazendo parte do Clube O Vale? Olha só, 20% de desconto no barzinho. Você economiza até R$50. Segundo ingresso no cinema, economiza R$30. Almoço com toda a família, economiza R$80. Viu só? Em um único fim de semana, você economizou R$160. Acesse clubeovale.com.br. Faça parte do Clube O Vale e ainda tem acesso à melhor informação no seu smartphone, tablet ou na edição impressa. Clube O Vale. É claro que vale. Teleshop, o shopping da telefonia. Venda, instalação e assistência técnica em aparelhos telefônicos de todos os tipos. PABX, centrais telefônicas, alarmes, câmeras, antena para TV digital e internet em geral. E também acessórios. Atendemos todo o Vale e Litoral. Teleshop, Rua Rubião Júnior, 402, no centro de São José dos Campos. Faça-nos uma visita ou ligue 12-3923-9853. Teleshop, o shopping da telefonia. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas na edição desta segunda-feira e vamos saber como fica o tempo. Aliás, pelo menos ainda não apareceu o sol, e será que ele vai aparecer nesse comecinho de semana? Fala, Caio Souza. Fala, Rodrigo Fernandes, e teremos mudanças no tempo nessa semana aqui na nossa região, mas vamos com calma que ainda não é hoje não. Apesar do dia começar aí com um nevoeiro forte e até frio em diversos pontos aqui, né? Hoje teremos mais um dia de tempo estável. Logo, logo esse nevoeiro vai se dissipar e o sol vai brilhar forte mais uma vez. E hoje vai fazer calor. A máxima prevista aí na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. Já na capital paulista teremos 27, na Serra da Mantiqueira 20 graus e no litoral norte 25 graus de máxima. Atenção mais uma vez para a umidade relativa do ar, que continua baixa no período da tarde, lembrando sempre de beber bastante água. E as mudanças aí no tempo que eu estava falando vão começar a partir de amanhã. No final do dia, lá de amanhã, a aproximação de uma frente fria já vai começar a mudar aí o tempo, trazendo mais nebulosidade e até a possibilidade de chuva. Só reforçando, hoje nós não temos previsão de chuva.
Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio, pelas informações. E vamos voltar para Brasília, vamos saber como foram os julgamentos do Supremo Tribunal antes do início do recesso, com a reportagem de Paulo Leite. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que negou, portanto, o pedido de liberdade e também negou que o caso volte para a segunda turma aqui do tribunal. Fica no plenário, portanto. Esse é um dos processos. No outro, a ministra Carmen Lúcia, presidente do tribunal, perguntou hoje em plenário ao ministro Fachin se poderia pautar o segundo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O ministro Fachin disse que não, porque primeiro teria que analisar um terceiro processo, esse sobre inelegibilidade. A ministra Carmen Lúcia, então, falou o seguinte: quando estiver pronto, me avisa que eu pauto, mas isso só depois do recesso agora de meio de ano, que começou hoje, a partir, portanto, do dia 1º de agosto. Hoje foi a última sessão do semestre aqui no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. Falando também sobre essa última sessão aqui do semestre, os ministros falaram sobre a obrigatoriedade ou não do imposto sindical. Veja o resultado aí na reportagem. 3 ministros queriam a continuidade da obrigação, mas 6 votaram para manter o fim da contribuição anual obrigatória, entre eles o ministro Alexandre de Moraes. Não há o que se dizer da falta de razoabilidade, da falta de proporcionalidade, de retrocesso a uma medida permitida pela Constituição de 1988 e a uma medida que vai na mesma linha do moderno sindicalismo mundial. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, já havia votado ontem e foi favorável à obrigação da cobrança. Entendo que neste ponto a Constituição fez uma opção por definir-se em torno da compulsoriedade da contribuição sindical nessa sistemática em torno de um regime sindical integral. Na sessão de hoje, ele foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Rosa Weber. Ricardo Lewandowski e Celso de Mello não participaram do julgamento. Resultado, o placar de 6-3 garantiu maioria pelo fim da obrigação. Desde que a reforma trabalhista foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, o desconto de um dia de trabalho por ano passou a ser opcional, com a autorização do trabalhador. Dezenas de sindicatos recorreram ao Supremo, alegando que a medida tornaria inviável a atividade e, por isso, seria inconstitucional. Mas a Corte não concordou. A paquistanesa Malala Yousafzai, a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel, virá pela primeira vez no Brasil no próximo dia 9 de julho. Malala participa de um evento fechado para convidados em São Paulo para discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil e das mulheres no país. No dia 9 de outubro de 2012, Malala foi alvo de um ataque a tiros por membros do Talibã. Na época, ela tinha 15 anos e defendia publicamente o direito à educação para as meninas. Os talibãs são contrários, à educação das mulheres. Depois de se recuperar, ela voltou à escola, começou a cursar filosofia política e economia na Universidade de Oxford e hoje Malala é uma das principais ativistas mundiais que defendem o direito de todas as meninas à educação. A paquistanesa foi a pessoa mais jovem da história a receber o Nobel. A jovem foi escolhida pelo comitê organizador em 2014, quando tinha apenas 17 anos. O trabalho de Malala já lhe rendeu diversos outros prêmios e homenagens pelo mundo. O evento está marcado para ocorrer no dia 9 de julho e, apesar de ser fechado, ele será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Itaú Unibanco. Pois é, fica aqui uma dica para os assinantes da Netflix, porque a Malala foi entrevistada pelo grande apresentador americano David Letterman, né? É um vídeo sensacional e, em dado trecho, Letterman acompanha Malala na Universidade de Oxford. Vale a pena. Muito bacana. A história dela de vida é impressionante, né? Essa luta, impressionante. Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria sobre o custo da violência no Brasil destaca que a falta de segurança custa mais de 365 bilhões de reais. Eu vou repetir esse número, 365 bilhões de reais por ano ao país, o equivalente a 5,5% do PIB. Os cálculos foram feitos considerando o período de 2012 a 2016 e mostram que, se a conta for dividida pela população,
custaria R$ 1.800 para cada brasileiro por ano. O estudo divulgado neste domingo pelo jornal o Globo soma tanto o que o governo investe em segurança e no sistema prisional, como o que o setor privado gasta para financiar a sua segurança e os custos adicionais gerados por essa violência. Apesar das despesas públicas com segurança e o sistema prisional, a violência no Brasil aumentou. Pois é, ainda a gente está à espera dos resultados, né, da intervenção no Rio de Janeiro, né? Aliás, falando da intervenção, daqui a pouco a gente dá o destaque que vários militares aqui da região nossa vão revezar com os militares que já se encontram lá no Rio de Janeiro. Vários aqui do CAVEX, do batalhão também de Lorena, estão revezando aí na segurança pública lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouco o destaque para você também aqui no Abre Aspas. Falando em saúde, há 312 municípios no país, especialmente na região ali da Bahia, com risco de surto de poliomielite. Foi o que alertou nesse final de semana o Ministério da Saúde. Há 28 anos, o Brasil não registra casos da doença. No entanto, o risco dela retornar é grande por conta da resistência de pais e mães em vacinar os seus filhos. Causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, a poliomielite geralmente atinge crianças com menos de 4 meses, 4 anos, mas também pode contaminar adultos. A maior parte das infecções apresenta poucos sintomas e há semelhanças com as infecções respiratórias, como febre, dor de garganta, além de náusea, vômito e prisão de ventre. Cerca de 1% aí dos infectados, 5%, na verdade, 5% dos infectados pelo vírus pode desenvolver a forma paralítica da doença, que pode causar sequelas aí permanentes, como insuficiência respiratória, em alguns casos até levar à morte. O Brasil está livre da poliomielite desde 1990, apesar desse risco aí de voltar à cena, né? Estava, né? Pois é. Estava, infelizmente, né? A atenção redobrada aí com os gestores, né, dessas cidades aí que estão aí em alerta pelo Ministério da Saúde. E uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o diabetes cresce entre os homens. Aprenda nesta reportagem alguns hábitos saudáveis para se prevenir. Foi só aos 49 anos que este professor descobriu que tem diabetes. Hoje, aos 61 anos, ele conta que teve de mudar hábitos para controlar a doença. Eu até digo uma coisa, que o mineiro diabético é muito triste, porque o que a gente mais gosta são coisas assim com as gordurinhas, carboidratos, pãozinho de queijo, né, os bolos. E isso daí eu fico sem, muito sem. Mas no restante eu levo uma vida quase normal. Eu aprendi a conviver com a doença, só que eu tenho que tomar também uma bateria de remédios, né? O seu José faz parte de uma estatística que vem aumentando entre os brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2017, o número de homens com a doença aumentou 54%. No público feminino, o crescimento dos casos foi de 28,5%. A pesquisa também mostra que o indicador aumenta com a idade, principalmente entre idosos com mais de 65 anos. A diabetes é uma doença silenciosa, crônica e pode até levar à morte. Normalmente, ela ocorre pela falta de insulina produzida pelo pâncreas, o que descontrola a quantidade de glicose, ou seja, açúcar no sangue. E uma das formas de prevenção da doença é manter bons hábitos alimentares e a prática de atividade física. A alimentação mais saudável, inclusive uma das metas do Ministério é aumentar até 2019 em torno de 18% o consumo de hortaliças, de frutas, que a gente sabe que é um costume que não é tão comum no Brasil. A atividade física também, essas academias de saúde, que já existem mais de 3.800 polos no país, devem ser utilizadas como uma ferramenta de prevenção e de tratamento. Além de ajudar a direcionar as políticas públicas do governo, a pesquisa também reforça as ações que o Ministério da Saúde já oferece para a prevenção e tratamento da doença. Na atenção básica, a gente tem a estratégia de saúde da família, que ela atua no cuidado e na prevenção, ações de cuidado e prevenção, e são desenvolvidas por diversos profissionais, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, agentes comunitários de saúde, que atuam diretamente com a população no cuidado e prevenção para diabetes, né? E outras doenças crônicas também. E o seu José dá a receita para uma vida melhor. O conselho é basicamente em relação à alimentação,
né? Ter uma alimentação com mais vegetais, com frutas, evitar muitas gorduras, carnes vermelhas, fazer exercício regularmente, controlar o peso, que é muito importante. A lista de aprovados da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano, será divulgada logo mais no site do programa, que é o site prouni.mec.gov.br. Os convocados devem comprovar as informações aí das inscrições entre hoje até o dia 10 de julho. De acordo com o Ministério da Educação, neste semestre são oferecidas mais de 174 mil bolsas de estudo totais e parciais em 1.460 instituições de ensino superior. Para ter direito a essa bolsa integral, o candidato deve comprovar uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Segundo o MEC, quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de arcar aí com a outra metade do valor da mensalidade pode utilizar o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 16 de julho. A partir do dia 30 de julho, os estudantes podem aderir à lista de espera do programa. Para concorrer à vaga do ProUni, o aluno precisa ter feito o Enem deste ano, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, aliás, o Enem do ano passado, o Enem deste ano ainda não foi feito, o Enem do ano passado, com obtenção de no mínimo 450 pontos de média e nota superior a 0 na redação. Então, portanto, no cronograma do ProUni, para você ficar bem atento, hoje, então, sai a lista de candidatos da primeira chamada e depois do dia 2, então, portanto, de hoje até o dia 10 de julho, você, aluno, estudante, tem que comprovar as informações, E depois, a partir do dia 16, sai a lista de candidatos da segunda chamada. E no dia 16 ao dia 23, tem essa comprovação para aqueles que entraram nessa segunda chamada. E depois o prazo para participar da lista de espera é do dia 30 ao dia 31 de julho. E a divulgação da lista de espera sai no dia 2 de agosto. Lembrando que o site do ProUni, para ter todas as informações direitinho, também para você acessar essas informações, é o site prouni.mec.gov.br. Vamos para o intervalo, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas você, amigo que está conosco, internauta, você que está acompanhando pelo Facebook, também pelo site sprriomais.com.br, continue conosco nessa edição de segunda-feira. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Já pensou em passar momentos agradáveis junto de quem você ama? Em um hotel com decoração romântica? No Polo Hotel, você pode. Passe o final de semana com todo o conforto, em um ambiente discreto e romântico. E aquele café da manhã especial. Pacotes promocionais para casais. Informações e reservas, ligue 12-3876-5000. Polo Hotel, conforto e praticidade, com economia. Rua República de Israel 60, Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos. Precisando dar um up no seu negócio? Aumentar o movimento e as vendas? Que tal investir em comunicação visual? Afinal, a primeira impressão é que fica. E se essa impressão for tão incrível quanto o seu negócio? A Plocad tem a solução. Fachadas, letras caixa, luminosos, placas, adesivos, tudo com qualidade e prazo. Ah, sem esquecer que o atendimento é técnico e tem facilidade no pagamento. Interessou? Então anote aí, plocad.com.br. Ah, e tem o telefone que também é o WhatsApp, 3922-2344. Entre em contato já. Plocad, transformando ideias em comunicação visual. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição desta segunda-feira do Abre Aspas e vamos com notícias regionais. O criminoso conhecido como Corolla, suspeito de ser o autor dos disparos que mataram a vendedora Jaqueline Barros em uma loja de móveis aqui na Avenida São João, aqui em São José dos Campos, foi transferido de São José dos Pinhais, lá no Paraná, para o Centro de Detenção Provisória aqui de São José para aguardar essa audiência que deve acontecer nos próximos dias, mas ainda não teve a data revelada. O crime aconteceu em maio de 2017. Jaqueline, de 28 anos, foi morta em uma loja de móveis de alto padrão no Jardim Esplanada, a região central ali de São José dos Campos. A vítima
estava trabalhando quando um homem entrou no estabelecimento e efetuou ao menos 3 disparos. Michael Wesley da Silva, conhecido como Corolla, havia sido detido em Curitiba, no Paraná, em agosto do ano passado. A namorada dele, Ana Cláudia de Costa Lima, que também foi acusada de participar do crime, também foi presa. Na confissão, Corolla disse ter sido contratado pelo ex-marido da vítima. De acordo com a investigação, a possível motivação do crime seria uma disputa judicial para o pagamento de pensão alimentícia. Logo depois do assassinato de Jaqueline, o ex-marido, que também é médico, também foi baleado. A suspeita é de que ele tenha atirado em si mesmo para criar um álibi. A companheira do ex-médico também foi detida pela suspeita de envolvimento no crime. Então, portanto, é um crime que chocou aqui a região toda e agora aguarda esses trâmites, né? Essa audiência que deve acontecer aqui em São José dos Campos com o principal suspeito, que é o Corolla, que está preso desde então aí em São José dos Pinhais e que foi transferido aqui para São José. Os militares do Exército no Vale do Paraíba vão atuar por rodízio na intervenção federal na segurança pública do estado do Rio. O contingente de 450 militares que está há um mês no Rio de Janeiro retorna à região na próxima semana. Neste mês de julho, eles serão substituídos por militares da 11ª Brigada de Infantaria Leve de Campinas para retornar ao Rio no começo de agosto. O rodízio deve perdurar aí até o final da intervenção, que está marcada aí para o dia 31 de dezembro. Chamado de Força Tarefa Ipiranga, o atual contingente usou 78 viaturas e 10 motos no Rio, além do apoio de 3 helicópteros do CAVEX, o Comando de Aviação do Exército de Taubaté. Segundo a 12ª Brigada de Infantaria Leve, que é sediada em Caçapava, que comanda o Exército no Vale, os militares são recrutados em unidades especializadas. A nova reitora da Universidade de Taubaté, a Unital, concedeu uma entrevista ao jornal Vale, destacando que solicitou um raio-x da situação financeira e administrativa da autarquia e que a promessa é de austeridade para retomar aí a capacidade de investimentos da Unital. A nova reitora toma posse amanhã para um mandato de 4 anos à frente da instituição de ensino. Falando um pouquinho de esporte, mas pegando aqui o esporte regional, a Liga Nacional de Basquete definiu os times pré-inscritos na temporada, que começa no dia 13 de outubro, e o São José está entre os que podem retornar a essa competição. O número de equipes segue o mesmo da temporada passada, com 15 times. A novidade foi a inclusão dos finalistas da Liga de Ouro, a divisão de acesso do NBB, o Novo Basquete Brasil. O campeão Corinthians já havia garantido a vaga pelo regulamento. Já o vice, o São José, teve a participação aprovada pelo Conselho, já que o segundo lugar na Liga Ouro não garantia participação na divisão de elite. Todos os pré-inscritos têm até o dia 13 de julho para apresentarem à Liga comprovações financeiras e estruturais e garantirem o direito de participarem do NBB. A resposta da análise da entidade será divulgada no dia 24 de julho. O São José retorna à elite após 2 temporadas ausentes. As equipes substituem, as equipes, eu digo, São José e o Corinthians, substituem os rebaixados Campo Mourão e a Liga Sorocabana. Falando de esportes, a prática de atividade física é recomendada para quem busca uma vida mais saudável, mas é preciso alguns cuidados, viu? Alguns cuidados para não acabar se lesionando. Um dos itens que merecem atenção especial é o tênis. Na hora daquela corrida básica, o melhor amigo dos pés é o tênis. Protegem do impacto e da sobrecarga nas articulações. No comércio, os tipos e preços variam, mas a preferência da clientela já é percebida. Procurou um tênis que tenha gel, que tenha conforto e que seja leve, bem flexível. A variedade dos tênis para esporte é tão grande quanto a capacidade para percorrer distâncias. Há também técnica para reconhecer um bom produto na hora da compra. Portes de quadra, que tem mudança de deslocamento, precisa de bases mais largas.
Atividades como as corridas de velocidade, o pessoal que vai correr provas muito mais rápidas precisa de uma base menor, precisa de menos contato com o solo. Então, a especificidade da modalidade vai dizer quem é o melhor tênis para aquele atleta. Especialistas afirmam que a partir de 600 quilômetros rodados é a hora de trocar o velho amigo. Para melhor desfrutar essa amizade, são necessários alguns detalhes. O primeiro passo para escolher o tênis é o tipo de pisada, porque tem pisada normal, tem a pronada, tem a supinada. Com todos os cuidados previstos, a finalidade é evitar lesões devido ao uso inadequado do companheiro de corridas ou caminhadas. Se o tênis ele já apresenta uma dureza, se você começou a ter dores no pé, dores na perna, dores no joelho, no quadril, com esse tênis, talvez seja a hora de mudá-lo, mesmo se ele não apresentar uma deformidade estética muito grande. Muito bem, já que estamos falando de esportes, vamos falar sobre a Copa do Mundo. Linha de frente. Bom, a gente fez uma tabelinha, né? Finalmente a gente fez uma tabelinha da Copa, tudo organizadinho aí, já que nós já temos aí os 2 confrontos das quartas de final da Copa do Mundo aí definidos. Você observa aí na nossa tabela, Uruguai e França se enfrentam na sexta-feira, dia 6, às 11 horas da manhã. Já Rússia e Croácia jogam no sábado, dia 7, às 3 horas da tarde. Faltam ainda mais 2 jogos, né? Se o Brasil vencer, a nossa torcida que vença, né? Ele encara ou a Bélgica ou o Japão. Então, portanto, vamos saber qual que é a expectativa aí do Ail Marques para esse confronto de hoje. O Brasil logo mais enfrenta o México e depois fica aí na expectativa das outras partidas aí para ver com quem ele vai encarar. É lógico que a nossa torcida vai que ele avance, né? Mas não vai ter México mais não E tomara que não seja a Bélgica. Bélgica ou Japão, será que... Enfim, vamos saber as informações aí do Ail Marques. Ail, muito bom dia para você. Olá, Rodrigo, muito bom dia aos ouvintes da SP Rio+. Bem, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a seleção brasileira vai encarar a seleção mexicana por conta das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil, que vem de 2 bons resultados consecutivos, 2 vitórias e mais um empate, foi o primeiro colocado do seu grupo, enfrentará o México, que foi sensação nas 2 primeiras rodadas, depois de vencer aí principalmente a equipe da Alemanha e responsável aí por eliminar a equipe da atual campeã do mundo. Bem, o México acabou sendo surpreendido na terceira rodada e perdendo a liderança para a Suécia. Já o Brasil não teve esse problema, venceu por 2-0, inclusive com a oportunidade do Neymar fazer aí o seu primeiro gol na Copa do Mundo. A seleção brasileira já está escalada para o jogo de daqui a pouco e com algumas alterações, viu, Rodrigo? Teremos aí no gol Alisson, na lateral direita permanece Fagner. Mesmo o lateral Danilo tendo se recuperado aí da sua contusão, Fagner manterá aí a posição de titular na seleção brasileira. Na zaga, permanece Miranda e Thiago Silva. Na lateral esquerda, outra novidade. Mesmo tendo se recuperado, ainda que não 100%, mas é titular absoluto, ele perderá a posição para Felipe Luiz. Marcelo ficará no banco. E Tite ontem deu explicação a respeito disso, dizendo que ele não estaria 100% e que não poderia comprometer aí, lembrando que o Brasil poderá ter a possibilidade de jogar aí pelo menos 120 minutos, caso tenha uma prorrogação. Ninguém quer isso, a gente quer que o Brasil vença no tempo normal para evitar o sofrimento que passaram ontem a Espanha e também sofrimento que passou aí a equipe da Dinamarca, e haja sofrimento, hein? Foram eliminados depois de disputas de pênaltis, jogaram e empataram no tempo normal 1-1, a Espanha com o time da casa, a Rússia, e depois na prorrogação 0-0 e depois na disputa de pênaltis, a equipe da Rússia acabou vencendo aí a Espanha por 4-3 e a Croácia. Ufa, me lembrei do Zico em 1986, do Modric, perdeu o pênalti no tempo normal, acabou fazendo aí na disputa de pênaltis, mas o final do Modric foi um pouco melhor do que o do Zico. Lembrando só que o Zico estava já nas quartas de final e iria para a semifinal. E o Modric ainda está nas oitavas e se classificou para as quartas de final. Mas mesmo assim, bem parecido, viu? A Croácia acabou vencendo por 3-2 aí a equipe da Dinamarca.
Já hoje, daqui a pouco, além do Brasil e México, teremos Bélgica e Japão às 3 da tarde. Lembrando que Brasil e México jogam em Samara. Bélgica e Japão se enfrentam em Rostov às 3 da tarde. E definindo amanhã, em São Petersburgo, às 11 horas da manhã, Suécia e Suíça. E no estádio do Spartak, em Moscou, teremos Colômbia e Inglaterra. Agora voltando ao sábado, primeiro dia das oitavas de final da Copa do Mundo, viu, Rodrigo? A Argentina está fora depois de termos aí um jogo emocionante no sábado, a vitória da França por 4-3 com o Mbappé entrando de vez na Copa do Mundo. E depois Cristiano Ronaldo, depois do Messi pela manhã, Cristiano Ronaldo à tarde, estão fora da Copa do Mundo. O Uruguai venceu Portugal por 2-1. Portanto, já temos definidos aí as seguintes quartas de final. França e Uruguai se enfrentam na sexta-feira às 11 horas da manhã em Nizhny Novgorod. Já no sábado às 3 da tarde, Rússia e Croácia em Sochi. Se o Brasil vencer, jogará em Kazan às 3 da tarde na sexta-feira. E o seu adversário sairá de Bélgica e Japão. Só lembrando que para a partida de hoje tem um detalhe histórico e muito importante para a população mexicana. Muitos dos torcedores que foram para a Rússia torcer pela sua equipe e estiveram aí pelo menos muito emocionados, felizes por conta da classificação do México para as oitavas de final, voltaram na sexta-feira para o México, para a eleição que, segundo as informações da imprensa mexicana, é uma das mais importantes da história do México. O México é um dos países hoje mais violentos do mundo, passa por problemas seríssimos com o narcotráfico e com a influência da máfia da cocaína. E com isso, o México vai ter a oportunidade de mudar os governos de todas as categorias administrativas do seu país. O mexicano vai ter essa oportunidade, tanto no legislativo quanto no executivo. E com isso, muitos torcedores acharam por bem voltar para o México. E se o México passar pelo Brasil, eles retornam aí para a Rússia. Lembrando que a eleição aconteceu ontem, os resultados ainda não foram divulgados. A questão aí também dessa situação do México é que o técnico Osório está aproveitando bastante as declarações dos brasileiros para incentivar os seus jogadores. Bem, abrindo um pouco espaço aí da Copa do Mundo, tivemos o Grande Prêmio de Fórmula 1, com a vitória no GP da Áustria de Max Verstappen. Festa para os holandeses que não estão na Copa. Pelo menos tem um bom motivo para comemorar aí a vitória do holandês da Red Bull no Grande Prêmio da Áustria, disputado no circuito de Salzburg. O segundo colocado foi Kimi Räikkönen, da Ferrari. O terceiro, Sebastian Vettel, também da Ferrari. Com os resultados, Vettel ultrapassou novamente Lewis Hamilton e lidera o Mundial de Fórmula 1, agora com 146 contra 145 do inglês. O próximo Grande Prêmio acontece domingo, dia 8 de julho, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. E uma última nota é que o brasileiro Robson Conceição, ouro olímpico no boxe, venceu a sua 8ª luta como profissional. Boa torcida aí pro Brasil, viu, Rodrigo? Eu acho que vai dar 3-0 hoje, que o Neymar faz mais pelo menos 2 gols hoje, e a gente avança com tranquilidade e os mexicanos vão acompanhar aqueles que foram para votar e não estiveram lá na Rússia para acompanhar esse jogo. Grande abraço, Rodrigo, e até amanhã, espero que com boas notícias da seleção brasileira. Aí o Marques para a SP Rio+. Um grande abraço. Muito bem, valeu. Aí o Ail tá ótimo, 3-0, hein? Lacrou 3-0 aí. E aí, sua aposta, Zé? A minha aposta é 3-1. Tem mais. Eu já tô achando que vai perder, mas eu não posso, né? A gente tem que ter, né, esperança. O Brasil vai pra frente, né? Vai enfrentar aí. Bélgica ou Japão, né? E aí que tá também. Se passa e pega. Japão. Pegar uma Bélgica inspirada, enfim. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui a participação do Jair Araújo e também da Hilda dos Santos, ambos de São José dos Campos, que curtiram aqui a nossa live, estão acompanhando a transmissão, e outros tantos que não se manifestam, mas estão aqui também na transmissão da nossa live no Facebook. Lembrando que o jornal inteiro, na íntegra, você acompanha depois no site lá, no nosso portal, o sprriomais.com.br, que também fica na
fanpage aí no facebook.com/SPRio+. Portanto, várias formas aí de você acompanhar o jornal logo depois que ele se encerra. Interagindo sempre aí com os nossos internautas. Zé, um ótimo comecinho de semana para ti e bom jogo, né? Bom jogo para você também. Para você, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra amanhã a partir das 7h30 com boas notícias de que o Brasil avançou. Jornal Abre Aspas.